Salmo de número 78, 3 e o 4. Vamos ler juntos? Coisas que ouvimos, vamos lá? Coisas que ouvimos e aprendemos. Cadê vocês? Estão aqui? 1, 2, 3. Coisas que ouvimos. Nos contaram, cadê o 4? Não as esconderemos dos nossos, contaremos os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Aleluia. É nossa responsabilidade transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. E é responsabilidade primeira dos pais, da casa, da família. Cada filho tem boas lembranças do seu pai. Alguns pais foram bons, amorosos. Outros têm más lembranças dos pais. Outros nem conheceram seus pais. Isso é fato. Existem aqueles filhos que não conheceram seu pai, ou se conheceram, foi muito pouca, muito pequena a convivência, e muitos pais deixaram lembranças ruins. Assim, o Dia dos Pais, para alguns é dia de festa, para outros não traz boas lembranças. Queridos, é projeto de Deus que o pai assuma seu papel de sacerdote da sua casa. Isso é plano de Deus, vontade de Deus, porque o pai é fundamental na casa, na família. Uma mãe, por mais atenciosa que seja, por mais guerreira que seja, ela jamais vai conseguir suprir o papel do pai. Assim como um pai jamais vai conseguir suprir o papel da mãe numa casa. E o grande problema é que muitos de nós têm hoje dificuldade em ver a Deus como pai, por causa da relação ruim que teve com o seu próprio pai. Então nós transferimos isso num lar em que um pai é presente, um pai é abençoador, um pai é amoroso, é cuidadoso. Esses filhos não terão dificuldade de ver Deus como pai e bom pai. A expressão pai ausente significa tanto a ausência física como psicológica do pai. Corresponde à ausência em espírito e também à ausência emotiva. Diz respeito a um pai que, apesar da presença física, não se comporta de maneira aceitável, impedindo o crescimento sadio dos filhos. Infelizmente, essa situação acontece na maioria dos lares modernos. Os filhos são roubados daquilo que eles têm direito: segurança, amor, aceitação e disciplina. Os efeitos da ausência paterna são frequentemente marcados ou marcantes e muitas vezes devastadores para a vida das crianças. E nós precisamos refletir sobre a ausência do pai. Ele precisa estar fisicamente ausente para, ou melhor, o pai não precisa estar fisicamente ausente para deixar de suprir as necessidades emocionais das crianças. Ele pode simplesmente não dar tempo adequado e não corresponder às expectativas emocionais dos filhos,
porque ele simplesmente não sabe como fazer isso, nem conhece a necessidade de ser um bom pai. Abro um parêntese para dizer: meu propósito aqui não é suscitar dores, não é causar problemas, mas é alertar a cada pai da importância que você tem para a sua casa, para a sua família, para que cada um de nós seja despertado, porque ainda é tempo, há tempo de fazermos e de comportarmos, termos posturas diferentes para o bem da nossa casa, dos nossos filhos. Um homem pode também não suprir os seus filhos por causa de problemas com a sua esposa. Se o lar é domínio da mulher, muitas vezes os homens não encontram espaço para ali atuar e acabam ficando envolvidos em outras atividades como negócios, esportes, amizades, até igreja, bares, porque eles não encontram espaço na sua própria casa. Tem mulheres que têm uma postura parecida com a aranha. Tem um tipo de aranha que ela só encontra o macho para o acasalamento, e depois do acasalamento ela mata o macho. E muitas mulheres, sem perceberem, elas vão anulando os seus maridos, especialmente mulheres com personalidade forte. Elas não percebem que estão afastando o marido, o pai dos seus filhos. E esse contato precisa acontecer desde o nascimento dessas crianças. E quase sempre eles ouvem, até da própria sogra: chega para lá, fica para lá, homem não sabe mexer com o menino, homem é desajeitado. Mas ele precisa estar presente desde as primeiras horas do nascimento. Ele precisa estar sendo envolvido, ensinado. Ele precisa aprender, sim, a trocar fralda, a dar mamadeira. Ele precisa, especialmente nos 2 primeiros anos. Um estudo diz, feito por um americano, que meninos e meninas, crianças, que nos seus 2 primeiros anos de vida foram tolhidos, impedidos de terem contato com o pai, eles tiveram depois dificuldade no seu desenvolvimento. Então, é muito importante. Qual é o laço maligno? É que os homens, é que os pais não participem da vida dos seus filhos. Tem um princípio que diz que a gente só dá aquilo que a gente recebeu. Então, se o meu pai foi ausente, se o meu pai não ficou, não me deu atenção, não esteve presente, não me acompanhou, a minha tendência também é não dar. Eu li uma história de um homem que a mulher o denunciou dizendo: meu marido nunca diz eu te amo para os nossos filhos. Aí ele em lágrimas disse: mas eu também nunca ouvi de meu pai eu te amo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Isso quer dizer que uma mulher sábia, ela vai fazer esse processo de trazer esse marido para perto da vida dos filhos, ao invés de ficar cobrando, acusando, apontando, mas com sabedoria, envolvendo-os. Certamente meus filhos têm boas lembranças da infância, porque desde cedo, além de ter a consciência de que eu deveria ser um pai atuante, um pai presente, um pai que dava tempo, que brincava e que curtia a vida deles, também minha esposa sempre estimulou isso, e isso é importante. Meus filhos têm lembrança, e muita, da gente jogando bola, lembrança de andar de bicicleta, lembrança de tomar banho de piscina, lembrança de soltar pipa.
e inúmeras outras atividades, porque eu sempre entendi. Se você me perguntar se eu tenho lembrança de meu pai brincando assim comigo, eu não tenho. Não tenho. Mas nem por isso eu deixei de fazer, porque desde cedo eu ganhei a consciência que eu deveria ser um pai presente, atuante. Às vezes eu falo com os pais da igreja, não perca a oportunidade de gerar lembranças afetivas na vida dos seus filhos. Vários de vocês já me ouviram dizer isso. Isso quer dizer que você precisa construir memórias para que eles se lembrem: papai brincou comigo, papai me curtia, papai estava presente. E eles vão estar lembrando por toda a sua vida de ocasiões em que vocês brincavam, rolavam, corriam de um lado para o outro. Então, isso é fundamental para o crescimento emocional de seus filhos. Principais efeitos da ausência da paternidade sobre os meninos. Primeiro, sobre as meninas. Veja só, ausência da paternidade. A menina rejeitará a sua aparência e muitas vezes a sua feminilidade. Se ela não pode atrair seu pai como alguém poderia sentir atração por ela, ela sempre se sentirá em desvantagem, não importa quanto atraente ela possa ser. Outro efeito da ausência paterna na vida da menina: ela buscará ansiosamente atenção e afeto. Ela sentirá uma profunda necessidade de envolvimento e nunca será suprida. Isso pode torná-la uma pessoa vulnerável a envolvimentos sexuais precoces desde muito cedo, assim como a escolha do marido de forma precipitada e irracional. Há um outro efeito na vida da menina, da ausência paterna: ela se tornará uma esponja de rejeição. A menor inconsistência no marido ou nos amigos soará para ela como uma espécie de rejeição. Ela não pode aceitar que alguém possa amá-la de verdade. Por quê? Porque ela não se sentiu amada, cuidada, abraçada, amparada. Esse sentimento de rejeição a tornará insegura, desconfiada e afetará todos os seus relacionamentos. E ainda, ela pode se sentir atraída por um homem mais velho na busca do pai. Algumas chegam a se casar com homens bem mais velhos, o que frequentemente resulta em disfunção sexual no casamento. Quinto, se o seu pai era uma figura passiva, ela se sentirá atraída por um homem passivo. Preste muita atenção nisso. Além de tudo isso, a mulher que não teve pai terá dificuldade em confiar no Pai Celestial. Já falei aqui hoje. A associação da figura do pai com Deus acontece cedo, e ela pode experimentar uma grande insegurança e fortes sentimentos de solidão e de abandono. Normalmente, essa situação dificulta o desenvolvimento do relacionamento com o Pai do céu. Agora veja a ausência paterna, o prejuízo para a vida dos meninos. Eles perdem o modelo masculino. Essa menina vai ser cantora, porque com esse agudo aí. Eles perdem o modelo masculino e então dependem de suas mães, ou são forçados a procurar um outro lugar, um modelo masculino. Nessa busca, muitos se tornam machões, ouçam, o que significa que são altamente inseguros com relação à sua masculinidade. Outros acabam encontrando pessoas dispostas a ensiná-los a serem homens e acabam se envolvendo com traficantes, bandidos e exploradores. E ainda, eles também acabam procurando o afeto e a atenção masculina, o que os torna vulneráveis ao homossexualismo. Eles confundirão sexo com amor na busca da atenção e do afeto do pai. Se a mãe
foi a figura dominante na casa. Esse menino terá a tendência de casar com uma mulher também dominadora e assumirá um papel passivo na sua casa. Ele será o próximo pai a formar um lar de pai ausente, porque a tendência é repetir aquilo que lhe aconteceu. Olha só. Por causa dos seus conflitos não resolvidos, ele se tornará inseguro e evitará assumir compromissos e responsabilidades. Por causa de seus conflitos não resolvidos, ele se tornará inseguro e evitará assumir compromissos e responsabilidades. Dificilmente participará ativamente da vida familiar. As cobranças da esposa tendem a torná-lo cada vez mais retraído e ressentido. Ao invés de aproximar, o afasta mais. Os pais estão profundamente envolvidos com o seu trabalho ou com seu sucesso profissional e não gastam tempo suficiente para se envolver de forma satisfatória com seus filhos. Um número cada vez maior de mulheres tem reclamado da passividade dos seus maridos, da frieza afetiva e da sua irresponsabilidade. Da mesma forma que as mulheres, os homens também não se relacionam adequadamente com o pai, não se relacionam adequadamente com o pai, vão ter muita dificuldade de se relacionar com Deus Pai. Muitos homens que não relacionaram com o pai terreno, têm forte sentimento de abandono e rejeição, e é muito difícil para eles acreditar no amor do Pai Celestial. Não é sem motivo, queridos, que Deuteronômio capítulo 6 e 7 diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Essa é a ordem. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a ensinarás a seus filhos. Eu volto a dizer, quase que semanalmente eu toco nesse assunto: pais, tirem celular das mãos dos seus filhos. Tirem. Não brinquem com isso. Mas também fala aos pais: pai, mãe, diminua seu tempo com o celular. Se esforcem para tomarem café juntos. Se esforcem para almoçar juntos, estarem à mesa. Se esforcem para jantar ou tomar o café da tarde juntos. O trabalho de ensinar os filhos é um trabalho dioturno. Está dizendo aqui que é ao deitar-te e ao levantar-te, andando pelo caminho. Diz aqui: ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentada em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Por que isso? Porque esse tem que ser um trabalho constante, para que fixe neles, no coração deles. Para pensar, eles estarão na escola 4 horas por dia, alguns estudam de tempo integral, estarão o dia todo na escola. Olha a influência que eles estão recebendo. A influência não é a sua. A mãe trabalhando fora, a grande parte das mulheres hoje. O pai chega e ele já vai direto para o celular ou vai direto para a televisão. E esses filhos estão sendo criados com pais ausentes. Eles estão em casa, mas estão ausentes emocionalmente, espiritualmente na vida dos filhos.
Ou nós nos arrependemos e mudamos o nosso caminho, ou nós não veremos nossos filhos na presença de Deus. Isso é muito sério. E ainda quero falar com vocês um pouquinho sobre o Abraão como um pai exemplar. Gênesis 21, de 1 a 7, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, de que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. Aquele tempo precisava de Viagra não, irmão. Precisava do azulzinho não. 100 anos ele estava dando couro. Vamos lá. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Aleluia. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Você sabe que a gravidez de Sara foi um milagre. Ela era estéril, Deus lhe curou, e aos 90 anos, aos 89 ela engravidou, aos 90 ela pariu. Abraão fez o menino aos 99, e aos 100 o menino nasceu, quando ele tinha 100 anos. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Amém? Olha para mim, deixa eu profetizar. Se você crer, se você esperar, se você confiar, Deus vai te dar motivo para rir. Tem pessoas que estão aqui hoje que a alma está muito doente, muito machucada, dilacerada, sangrando, e o Senhor manda te dizer: eu lhe darei motivo para rir, eu colocarei riso no seu colo. Aleluia! Porque o nome Isaque significa riso. Riso. Aleluia! E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Diga: Deus é o Deus da esperança. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus é o Deus da esperança. Creia nele, espere nele, confia nele, e por nada nesse mundo desista de crer. Aleluia, glória a Deus. Abraão, como ser humano, teve muitos defeitos, mas Abraão teve uma fé crescente, uma fé que foi crescendo à medida que os anos passaram. E ele teve alguns comportamentos que a gente precisa mencionar aqui. Primeiro, Abraão criou Isaque nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Em Gênesis 21, versículo 4, diz que Abraão circuncidou seu filho com 8 dias de nascido. A circuncisão pode ser lembrada hoje como a moderna operação de fimose, que é levar a criança, o menino, no médico, e ele corta o cabrestinho do pênis da criança e pele que está em excesso. Com 8 dias, o próprio Abraão circuncidou o menino, como um voto de aliança, porque Deus havia pedido que ele consagrasse seu filho a ele, Deus. E ele vê a importância. Hoje, os pais precisam estar atentos em imediatamente virem à casa do Senhor, quando um pai e uma mãe vêm ao altar, à igreja, ao altar da igreja, para apresentar o seu filho, sua filha,
Isso é um ato de separação, de consagração dessa criança para Deus. Você precisa ter consciência disso. Eu vou lá na igreja apresentar. Apresentar para quem? Apresentar para a igreja ver? É muito mais do que isso. Apresentar para tirar uma foto? É muito mais do que isso. É um ato espiritual de consagração do seu filho, da sua filha a Deus. Dê um glória a Deus. É uma declaração pública de que essa criança é de Deus. E aí nós a ungimos e oramos, profetizando sobre a vida dessa criança. E o que Abraão fez é algo muito profundo. Ele está declarando publicamente, está declarando para o mundo espiritual, está declarando para o mundo físico, está declarando para as pessoas, está declarando para si mesmo, que aquela criança pertencia a Deus. Aleluia. Uma outra atitude, outro comportamento lindo de Abraão. Abraão participou dos momentos mais importantes da vida do filho. Abraão era um pai tão presente, apesar dos 100 anos, que diz a Bíblia que quando o Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa. Poxa, que legal, hein? Tem alguém aqui que já deu festa quando o menino desmamou? Esse peito é só meu, moço. Sai fora, eu vou fazer uma festa aqui. Abraão deu uma festa. Que legal. Desde cedo ele está entendendo que cada momento na vida do seu filho deve ser consagrado a Deus e deve ser motivo de júbilo. Dê um glória a Deus. E ele, com esse ato, ele está ensinando para a sua casa, ele está ensinando para a sua geração, as suas gerações, as gerações seguintes, para a sua descendência, mas ele está ensinando para a igreja do Senhor, hoje, que cada momento, que cada ocasião na vida de um filho, um pai precisa ser presente. Amém? É isso. Infelizmente, muitos, quando se separam, por um lado, uma mulher ferida, machucada, com raiva, revoltada, aí ela esconde o menino, só quer que ele pague a pensão, porque para ela a pensão é mais importante do que esse menino se relacionar com o pai. Que pena que ela tem esse conceito. Quantos têm dificuldade, que quer conviver com o filho, e essa mulher não permite, não aceita, esconde o filho, trata a família mal. Que culpa a criança tem, e que mal tão grande será na vida dessa criança, distante de um pai que agora já não mora junto com eles mais. Quer dizer, o mínimo de contato que poderia ter é impedido de ter. Por outro lado, às vezes é a atitude do próprio pai. Ele se livrou da mulher, ou ela se separou dele, e ele pega a birra da turma toda, e diz: eu não quero nem saber, esses meninos não me pertencem mais, vai embora tudo junto para lá e tal. Isso é numa total irresponsabilidade. Às vezes é a mulher que não deixa que ele conviva, que ele relacione, mas às vezes é ele que é um gelado e que não tem o menor interesse de conviver com esses filhos. E ainda pior, quando ele vai para um novo relacionamento, a nova mulher não consegue entender que aquele homem tem uma história, que ele tem filhos, e ela então começa a brigar, impedindo que ele tenha contato com seus filhos. Já acompanhei histórias assim. Quantas dores virão, e ela não está entendendo que se esse homem não aprender a cuidar e dar atenção aos seus filhos, quando ele tiver filhos com ela, ele também não vai dar atenção a eles. Como pais, nós precisamos participar dos momentos importantes da vida do filho. Quantos pais aqui
Vou perguntar, você não precisa responder. Que jamais pôs a cara na porta da escola. Que a diretora não sabe quem é o pai dessa criança. Que nunca foi numa festa do Dia dos Pais. Ou qualquer atividade na escola. Em casa era o contrário, né? Meu menino aprontava demais na escola. E toda vez que tinha uma reclamação, Simone falava assim: vai lá você, viu? Eu não quero nem pôr a cara lá naquela escola, estou com vergonha. É o mínimo você saber da idade do seu filho, da série que ele estuda, da data de nascimento. Isso é o mínimo, gente. O grande problema é que os pais hoje acham que amar os filhos é dar tudo que eles querem. E não é isso. Eles precisam de limites. Eles precisam de disciplina. Eles precisam da sua presença. E o que eles não encontram em casa, eles vão procurar na rua, na internet, e partem por caminhos tortuosos, à procura de alguém que lhes dê a devida atenção, tornando-se assim presas fáceis e reféns do mal. E ainda, Abraão participou das escolhas mais importantes da vida de seu filho. Quando é o tempo de Isaac se casar, Abraão manda um gerente geral da sua fazenda lá na sua terra para buscar uma esposa para o filho, porque ele sabia que se ele casasse mal, ele estava lenhado. Guarde isso. Se um homem casar mal, ele está literalmente lenhado. E Abraão manda buscar. Ele não queria, no meio daquele povo ímpio, pagão, ele não queria uma esposa para o filho ali. E ele manda que seu gerente geral fosse buscar, seu administrador geral fosse buscar esposa para o filho. E é interessante que ele faz o servo jurar de que ele iria na dependência de Deus e diz: o Deus a quem eu sirvo irá na sua frente, separando a mulher. Meu Deus. E quando o homem chega à cidade, ele faz uma oração: Deus, seja com meu servo Abraão, com teu servo Abraão, me abençoe nessa jornada e mostre aquela que tu tens para ser a esposa do filho de teu servo. E disse mais: Deus, as moças da cidade chegavam para tirar água do poço, desciam num poço fundo para buscar água. E ele disse: aquela que eu pedir água, e além de me dar água, ela dar água para os meus companheiros de viagem, para os camelos, que essa seja aquela que tu tens. Daqui a pouco aparece Rebeca, linda, linda, linda. E ele vira e pede água. Ela correu, desceu ao poço, tirou água para ele, deu água para os seus companheiros de viagem, deu água para os camelos. Ele abriu o coração, louvando a Deus, entendendo que Deus estava com ele. E ele então lhe dá presentes, lhe dá joias, e pergunta pela sua família, e descobre que era da mesma família de Abraão. E ela então convida para a casa deles, onde ele se hospeda, e ali ele conta a história para a família da moça, que a moça concorda e pergunta: você quer ir com esse homem para ser esposa de Isaac? E Deus estava movendo o coração dela e preparando. Então ela topou e volta agora na viagem para casar-se com Isaac. Por último, para concluir, Abraão ensinou seu filho que a maior bênção da vida é obedecer a Deus. Abraão era um homem riquíssimo, lhe faltava algo: ter um filho, e Deus lhe deu. E com muito zelo e responsabilidade, ele ensinou esse menino os caminhos do Senhor. Só que chega um dia que Deus fez uma prova com Abraão.
testando Abraão, e disse assim: pega seu filho, que tinha seus 13, 14 anos de idade, pega seu filho, leva ao monte, lá ao Monte Moriá, e ofereça-o a mim em sacrifício, mate-o entregando-me esse menino. Diz a Bíblia que Abraão levantou cedo, não falou nada para Sara, porque ela não ia deixar, né? Levantou cedo, partiu com ele. Depois de 2 dias de viagem, Abraão vira, hoje está tudo solto, uma beleza. Abraão vira para os servos e diz: fiquem aqui, porque eu e o menino iremos adorar, e depois que adorarmos, nós voltaremos para encontrar com vocês. Quando eles estão caminhando, agora só Abraão e Isaac. Isaac pergunta para o pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o facão, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão vira para ele e diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Aleluia! Abraão não estava entendendo nada, mas Abraão era obediente e ele sabia que ele poderia confiar em Deus. Mas ao mesmo tempo ele está ensinando o filho que Deus é a sua provisão. Aleluia! E quando chega ao alto daquele morro, ele monta um altar, imagine aqui, feito de pedras. Só que ele pega o menino, amarra o menino sobre o altar, e quando ele vai lançar o facão para decepar o menino, ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Aí quando ele olha para trás, Deus já tinha colocado um cordeiro que estava preso pelos chifres nos arbustos, nos espinhos, e agora ele tira o menino do altar, pega o cordeiro e o mata, e Deus diz: agora sei que eu sou o seu maior amor. Aleluia, glória a Deus. Em toda a vida de Isaac, aquilo que ele viu o pai fazer, ele aprendeu a fazer. O pai confiava em Deus, ele aprendeu a confiar. O pai adorava a Deus e ele aprendeu a adorar. Ele dava passos de fé, como o pai deu. E assim ele foi também criando os seus filhos. E esse evangelho chegou até nós nos dias de hoje. Isaac viu em Abraão o modelo de um homem que aprendeu a confiar em Deus. Numa época tão difícil, onde os homens não criam em Deus e adoravam todos os deuses, menos ao Deus verdadeiro. Nós temos um grande desafio: ensinar a nossa casa nos caminhos do Senhor.